Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse trecho do Evangelho tão rico e tão enigmático para nós. Jesus, assim, já querendo saber se os discípulos realmente estavam compreendendo a missão, compreendendo a revelação. Pedro, em nome dos discípulos, faz uma profissão de fé positiva. Faz essa profissão: tu és o Filho de Deus. Tão bonito. E Jesus, em cima dessa profissão de fé, diz que constrói a sua igreja. Pedro, aí Simão se torna Pedro, a profissão de fé. Tão bonito isso. Mas quando Pedro se afasta do grupo, né? Ele fala em nome do grupo, mas quando ele se afasta do grupo, ele começa a pensar as coisas humanas. O interessante é que ele não foca na ressurreição. Ele foca só na morte. E o importante é a ressurreição. O importante é a ressurreição. Nós ficamos tristes quando um vaso de perfume, um vidro de perfume se quebra, mas ficamos felizes com o cheiro que exala, que toma conta da casa. Assim nós ficamos tristes com a morte de Cristo, mas felizes com a ressurreição que brota da morte de Cristo. Então Pedro fica fixado na morte e esquece a ressurreição. E Cristo nos chama a viver uma fé na ressurreição. Me segue, você vai compreender que nós não sejamos pedra de tropeço para os nossos irmãos, mas possamos anunciar o Cristo morto e ressuscitado, que é o fundamento da nossa fé. Deus abençoe você e todos vocês. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.